Bom dia, jó napot, sziasztok! Você já ouviu falar da Revolução Húngara de 1956? Talvez sim, talvez só de forma superficial. Mas hoje eu quero te convidar a mergulhar nessa história com calma, com profundidade, com respeito. Porque o que aconteceu na Hungria naquele outubro de 1956 não foi apenas uma revolta ou um momento de agitação política, foi um grito coletivo por liberdade. Foi a alma de um povo dizendo basta, já chega. Basta de opressão, basta de medo, basta de silêncio. E tudo isso diante do maior império comunista do mundo na época, a União Soviética. A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o que motivou tudo isso. Após a Segunda Guerra Mundial, a Hungria ficou sob domínio soviético. O Partido Comunista foi imposto, os meios de comunicação foram censurados, as liberdades individuais desapareceram. A economia foi forçada a seguir o modelo stalinista. Tudo era controlado, praticamente. Tudo. Como em qualquer sociedade oprimida, havia medo. Medo de falar, medo de pensar, medo de sonhar. Mas dentro desse medo crescia uma chama. No início da década de 50, os húngaros começaram a ver o que estava acontecendo em outros lugares. Houve mudanças na própria União Soviética, como a morte de Stalin em 1953. Alguns países do bloco oriental começaram a dar sinais de abertura. Na Hungria, intelectuais, escritores e principalmente estudantes começaram a se reunir, a discutir, a questionar. Em 23 de outubro de 1956, tudo isso explodiu. Estudantes da Universidade de Budapeste organizaram uma manifestação pacífica que cresceu em poucas horas. Milhares foram às ruas. Eles queriam liberdade de expressão, eleições livres, a saída das tropas soviéticas. Queriam a volta de Imre Nagy ao poder, um político mais moderado que havia sido afastado. Mas o que era para ser uma passeata se transformou rapidamente em insurreição. Porque o governo respondeu com violência. A polícia secreta abriu fogo contra civis, pessoas desarmadas, gente comum, né? Aí a cidade virou um campo de batalha. Civis tomaram armas, ocuparam prédios públicos, enfrentaram tanques soviéticos. A revolta se espalhou para outras cidades por alguns dias. A Hungria teve esperança. O governo caiu. Imre Nagy foi reconduzido ao poder. Ele anunciou o fim do sistema de partido único e declarou a saída da Hungria do Pacto de Varsóvia. O país queria ser neutro, queria paz. E o mundo assistiu calado. Mas no dia 4 de novembro, a URSS respondeu como força total. Tanques, soldados, helicópteros. Mais de 2.000 húngaros morreram. Milhares foram presos. Imre Nagy foi capturado, julgado secretamente e executado 2 anos depois. A revolução foi esmagada, mas não esquecida. O que me emociona nessa história é que, mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo da força desproporcional que enfrentariam, os húngaros foram às ruas.
E não era por salário, não era por cargo, era por dignidade praticamente, por um futuro diferente, por liberdade. É uma história que dói, mas que inspira. Eu queria aproveitar esse momento para te perguntar, você já pensou no que você abriria mão para viver em liberdade? O que você enfrentaria por justiça? Já se imaginou lutando não por você, mas por um futuro melhor para seu povo? Comenta aqui embaixo, por favor, o que mais te tocou nessa história. Você já conhecia os detalhes da Revolução de 1956? Sabia que tudo isso aconteceu no coração da Europa? Quero muito saber o que você achou. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, por favor, se inscreve, deixa seu like e manda por seus amigos. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias que quase ninguém conta, mas que precisam ser lembradas. Aqui a gente fala de cultura, de história, de identidade e sim, também de língua. Falando nisso, se você já pensou em aprender húngaro, talvez esse seja um bom momento para começar. Porque conhecer uma língua é mais do que decorar palavras. É liberdade, falando disso, de revolução, não? É mergulhar numa cultura, entender a alma de um povo, enxergar o mundo com novos olhos. E aqui no projeto Húngaro do Zero, a ideia é justamente essa, ajudar você a construir essa ponte com um país fascinante. As aulas são organizadas para brasileiros, com foco em conversas reais, situações do dia a dia, e agora temos aulas em grupo, que são ainda mais divertidas. Você aprende com outras pessoas, compartilha dúvidas e escuta diferentes sotaques e percebe que está longe de estar sozinho nessa jornada. Aprender em grupo também te motiva, cria um compromisso, uma rede de apoio, um espaço de troca. E não importa sua idade, seu tempo livre, seu nível de conhecimento do mundo, pode aprender do zero. A gente começa devagar, respeita seu ritmo e celebra cada conquista juntos. Quando a gente estuda húngaro, a gente começa a entender melhor não só a língua, mas também histórias como a da Revolução de 1956. A gente lê placas, entende monumentos, ouve músicas e compreende o que está sendo dito. Tudo se conecta. Você deixa de ser só um turista e passa a fazer parte daquilo. A história da Hungria é marcada por resistência cultural rica, um povo que sabe o que é lutar por liberdade. Hoje você está assistindo a esse vídeo com tempo, com acesso à internet, com liberdade para pensar e se expressar, isso já é motivo para agradecer. A Revolução Húngara de 1956 não teve o final feliz que os húngaros esperavam, mas plantou uma semente que nunca mais deixou de crescer. Ela mostrou que mesmo os impérios mais fortes tremem diante de um povo unido. E isso é uma lição para qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado por assistir. Até aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilha com quem ama a história e comenta aqui embaixo. Você acha que o mundo poderia ter feito mais pela Hungria em 1956? Você acha que histórias como essa nos ajudam a valorizar o que temos hoje? Quero muito ouvir sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Vislat. E nunca se esquece, liberdade é uma construção
coletiva, sia